Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade na Revista dos Jovens, a lição 5 da revista, que vai ser ministrada no dia 5 de maio de 2024. Tem como título A Realidade Bíblica da Santificação Cristã. Algum conteúdo está na descrição do vídeo, inclusive a leitura semanal com as referências. Título da lição: A Realidade Bíblica da Santificação Cristã. Texto principal: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus capítulo 10, versículo 10. A oblação do corpo de Jesus. Oblação significa oferta. Resumo da lição: a santificação não é somente possível, mas também esperada por Deus em nossa vida. Leitura semanal: segunda, o Senhor vos santifica. Terça, a beleza da santidade de Deus. Quarta, os salvos são santos. Quinta, somos concidadãos dos santos. Sexta, somos santificados pela palavra. Sábado, Deus quer que sejamos santos. Essa é a leitura bíblica, cujas referências estão na descrição do vídeo. Objetivos da lição: enfatizar a santidade de Deus, conscientizar de que a santificação é um processo, compreender o que é a santidade na prática. O texto bíblico, a leitura bíblica, o texto base da lição, texto bíblico base da lição, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 20, o texto bíblico diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Introdução. A santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Para o homem dos nossos dias, a santidade é representada por pessoas de um grupo tidas por retrógradas, quer dizer, atrasadas, e que estão desconectadas com os costumes e regras deste mundo. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus. E para ela a santidade é necessária para os que o seguem, E para ele, para Deus, a santidade é necessária para os que o seguem. Já gostaria de considerar aqui, porque na lição não fala sobre isso, mas eu gostaria de enriquecer o conteúdo, os 4 instrumentos
que nós temos para a nossa santificação. O primeiro instrumento é o sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. O segundo instrumento é a palavra de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração também é um instrumento de santificação. Tem um texto que diz, não sei se é Tito, acho que é Tito, que em a epístola de Paulo a Tito, que diz que pela oração e pela palavra de Deus somos santificados, né? É santificado pela oração e pela palavra de Deus. Relaciona a palavra de Deus e a oração à santificação. E o Espírito Santo, que também atua na santificação. Então eu vou deixar na descrição esses 4 instrumentos da santificação com algumas referências bíblicas. Amém? Pode consultar que estará lá. Então, os 4 instrumentos da santificação para a gente poder gravar: o sangue de Jesus, a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo. Lancemos mão dos instrumentos para a nossa santificação. Amém? Número 1. A santidade de Deus. Item 1.1. Deus é santo. O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade é porque Deus é santo. Diferente do que o mundo pensa, a santidade divina é descrita como algo lindo e admirável. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Salmo 96, versículo 9. Salmos 96, versículo 9. Falamos sempre no plural, amém, irmãos? Salmos, sempre no plural. Salmos 1, Salmos 2, Salmos 96, versículo 9. Observe que a beleza do culto para os hebreus estava na santidade do Todo-Poderoso, e não em quaisquer outros elementos que pudessem desviar a perspectiva de uma adoração a um Deus santo. Por meio da santidade, o mundo pode ver a glória do Senhor. Número 1.2. O Senhor Jesus é santo. Jesus é descrito como estando bastante tempo cercado de pessoas pecadoras, mas sem ser afetado pelos pecados delas. Ele foi oferecido como um cordeiro imaculado, sem pecado, pelos nossos. Ele foi oferecido como um cordeiro imaculado, sem pecado, pelos nossos, e até o inimigo reconheceu a santidade de Jesus. Ele foi oferecido como cordeiro, né? Imaculado, sem pecado. Ele foi oferecido pelos nossos pecados. E até o inimigo reconheceu a santidade de Jesus. Ao chegar em Cafarnaum e deparando-se com um homem endemoniado, antes de libertá-lo, Jesus ouviu o reconhecimento de sua santidade. Os demônios confessaram: bem sei quem és, o Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 34. O próprio Senhor Jesus falou sobre a sua santificação. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João capítulo 17, versículo 19. Então aqui, irmãos, Jesus ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Eu tenho considerado, é interessante, os irmãos já devem ter ouvido eu falar, que o sacrifício de Jesus é vicário e expiatório. É vicário porque é substitutivo. Vicário vem da palavra vicarius, do latim, e significa substituto. Ou seja, o sacrifício de Jesus é vicário porque ele morreu em meu lugar. Ele me substituiu na cruz, ele te substituiu na cruz. E o sacrifício de Jesus é expiatório. Expiação é pagar uma culpa, é ser castigado pagando uma culpa. E o sacrifício de Jesus foi
expiatório. Ele pagou a culpa do nosso pecado. Jesus pagou a culpa do nosso pecado em nosso lugar. Por isso que Jesus morreu em nosso lugar para pagar a culpa do nosso pecado. Por isso o seu sacrifício é vicário e expiatório. Então, quando você ouvir alguém falar que o sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório, você lembra, vicário porque é substitutivo, ele me substituiu, e expiatório porque ele pagou a minha culpa. Ele pagou a minha culpa em meu lugar. Amém? É importante a gente entender essa expressão, o sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório. É importante a gente entender, e quando a gente falar, a gente saber o que a gente está falando. O sacrifício foi vicário porque foi substituto, foi substituído, ele morreu em meu lugar, né? E foi substitutivo, ele morreu em meu lugar. E expiatório porque ele pagou a culpa. Expiação é pagar uma culpa, é ser castigado. E Jesus pagou a culpa dos meus pecados em meu lugar. E essa culpa que ele pagou foi diante de Deus. Paulo diz que ele pegou a nota, né, a culpa que era contra nós, a nota promissória, né, aquela declaração de culpa que era contra nós, ele pegou e ele rasgou isso. E Jesus fala, olha, eu tenho poder para perdoar o teu pecado, porque lá na cruz eu paguei por isso. Se você me recebe como teu Salvador, eu te perdoo os pecados. Jesus disse para o paralítico, ele falou, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, levanta-te e anda. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Jesus disse, para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Jesus tem autoridade para dar a vida eterna. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Jesus, ele tem autoridade para nos ressuscitar. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade no céu e Jesus tem toda a autoridade na terra. Jesus tem o domínio e o poder. Glória a Deus por isso. Por isso devemos ter Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Jesus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nós não conhecíamos Jesus. Nós não sabíamos quem era Jesus. Eu não sabia quem era Jesus, mas Jesus se revelou a mim. Eu não o conhecia, mas ele se fez conhecer e ele me chamou pelo nome. Com amor eterno eu te amei, por isso com amorável benignidade eu te atraí. Glória a Deus por isso. Jesus nos chamou pelo nome e disse, tu és meu. Jesus te chama pelo nome. Se você ainda não aceitou Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador, faça isto hoje. Hoje Jesus te chama pelo teu nome. Glória a Deus. E tem 1.3, o Espírito é santo. O Espírito que Deus deixou para nos guiar na ausência temporária do Senhor Jesus Cristo é chamado de Espírito Santo. A ausência temporária, ele disse, não vos deixarei órfãos, eis que eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, aleluia, o qual vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos falei, que eu vos ensinei. O Espírito Santo, ele nos ensina e ele nos faz lembrar. Esse nome já nos mostra que ele é o Consolador, o que se manifesta na igreja por meio de sua presença e seus dons e que atua neste mundo para convencer os pecadores e santificar aqueles que receberam a Jesus. Dessa forma, ele cumpre em nós
a profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Eu vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Somente pela atuação do Espírito Santo, do Santo Espírito, conseguimos praticar a santidade em nossa vida. Temos a dependência do Espírito Santo. O texto aqui, muito interessante agora, que segue, diz assim: o pecado distorce todos os conhecimentos e lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético: como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? É uma pergunta. Como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? O estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre um mundo amaldiçoado pelo pecado. O estudo do universo deve descrevê-lo como tendo sido criado bom, mas que agora geme, ansiando pela redenção. O estudo da humanidade deve considerar a natureza humana, que se tornou grotescamente desumana e desnaturada. A doutrina de Cristo depara-se com a pergunta de como a natureza plenamente humana do Filho de Deus, nascido de uma virgem, pode ser totalmente impecável. Jesus não pecou. O estudo da salvação deve declarar não somente para qual destino a humanidade é salva, mas também de qual destino foi resgatada. O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É preciso que a gente entenda que se existe tão grande salvação, existe também tão grande condenação. E foi para nos livrar desta tão grande condenação que Jesus fez o seu sacrifício na cruz, um sacrifício vicário e expiatório. O inferno no Antigo Testamento era entendido como região do silêncio, o mundo dos mortos. Mas no Novo Testamento, Jesus ele apresentou o inferno como uma condenação eterna. E lá em Apocalipse diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas Jesus, fazendo referência ao inferno, ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes, que ali o fogo não se apaga. O rico estava ali em tormentos. Ele estava em tormentos, um lugar de tormento, onde o fogo não se apaga, de choro, de ranger de dentes, um lugar separado de Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que é um lugar de eterna destruição. Foi desse lugar que Jesus nos resgatou, quando ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E ele oferece essa salvação para nós. Por isso precisamos tomar a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. Nosso único Senhor e suficiente Salvador. Não preciso fazer mais nada para ser salvo. Jesus é suficiente para me salvar, porque o seu sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário, o escritor aos Hebreus diz que foi um sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre. E depois que Jesus foi crucificado, o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso à presença de Deus. E agora não foi mais necessário que houvesse, não é mais necessário que haja sacrifícios,
porque Jesus foi o último sacrifício, o último cordeiro sacrificado foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos lava do pecado, o pecado que nos condenaria, mas o Senhor nos salvou e nos apresentou o perdão dos pecados pela sua morte vicária e expiatória na cruz do Calvário. Precisamos ser agradecidos pelo que Jesus fez por nós. Aquele hino que diz: mais grato a ti, faz-me, Senhor, mais grato a ti. Glória a Deus pela grande salvação que o Senhor nos concedeu. Item 2, a santificação como um processo. Quando se fala a respeito da santificação como um processo, tem-se em mente 3 aspectos distintos que veremos nos subtópicos abaixo. 1. A santificação posicional. Essa perspectiva de santificação nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos, ainda que passem por tribulações e nem sempre demonstrem a perfeição, são chamados de santos. Quando Paulo escreveu aos crentes de Corinto, ele os cumprimentou da seguinte maneira: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 12. Lendo a carta de Paulo, perceberemos que aqueles crentes estavam longe da perfeição espiritual. Eles tinham dificuldades em assuntos relacionados à união, uso da justiça nos tribunais, tolerância com problemas sexuais e administração dos dons espirituais. Se olharmos o que Paulo escreveu após essa saudação, teremos dificuldades para entender como aquele grupo de crentes poderia ser chamado de santo, mas Deus os via assim. Notemos que o fato de não sermos perfeitos não nos isenta de andar em santidade, pois é preciso continuamente uma mudança de vida. Paulo, após mencionar várias práticas pecaminosas antigas dos coríntios, diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então essa é a santificação posicional. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos separados como povo de Deus. É uma santificação posicional, uma posição de como filho de Deus sermos separados. Agora é claro que depois disso, depois dessa experiência da salvação, do novo nascimento, nós vamos ter uma vida com Deus. Nós vamos lendo a palavra de Deus que vai nos santificando, o Espírito Santo vai nos santificando, vamos vivendo uma vida de oração que vai nos santificando, o sangue de Jesus vai nos limpando de todo pecado e vai nos santificando. E assim a gente vai tendo uma vida espiritual, tendo esse relacionamento com esses instrumentos da santificação. O sangue de Jesus, a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo. E aí a gente vai desenvolvendo a santificação, assim como a gente vai desenvolvendo a nossa salvação. Ou seja, vai tendo um crescimento espiritual. Número 2, a santificação progressiva. Somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã, nunca para retroceder. A cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce em santidade. Esse crescimento nos leva a ser mais parecidos com Cristo. É certo que, da parte humana, no que nos cabe, a progressão na santificação envolve a ação do indivíduo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3.
Aqui podemos perceber um trabalho conjunto entre a vontade de Deus e a ação humana. A vontade divina é que guardemos o nosso corpo de qualquer contaminação que advenha de um ato sexual desaprovado por Deus. A prostituição era e ainda é um mal que faz com que a sexualidade se torne corrompida e leve seus praticantes ao inferno. O item 3, a santificação perfeita ou final. 2.3. A santificação perfeita ou final. Neste mundo, teremos de lidar sempre com conflitos que podem nos levar ao pecado, mas quando formos glorificados, quando nosso corpo for transformado, quando estivermos para sempre com o Senhor, não nos preocuparemos mais com os desafios com que passamos neste mundo, a fim de não pecar. Não pecaremos mais, nem estaremos sujeitos à morte, e estaremos no estado da santificação perfeita com Deus. Irmãos, aqui diz que a santificação progressiva, aqui o comentarista ele enfatizou a questão do pecado na área sexual, né, prostituição, mas não é só a área sexual corrompida que é pecado, não. Temos diversos pecados da carne que também Deus não aprova. Muitas vezes a fofoca, a maledicência, não é falar mal dos outros, provocar os outros, a violência, o brigão que sai distribuindo para todo mundo, não é? Esqueci que eu sou crente. Eu vou esquecer que eu sou crente. Sai distribuindo para todo mundo. Não é verdade? Traição, não traição conjugal, mas traição no trabalho, traição com os colegas. Não é verdade? Prejudicar os outros. Glutonaria, bebedice, que a gente muitas vezes tem que lutar também contra a glutonaria, né? Contra o comer muito, o comer até passar mal. São muitos os pecados. Aquela pessoa que coloca uma pessoa contra outra, que faz artimanhas para uma pessoa prejudicar outra. Então não é só a questão a santificação não é só a questão da parte sexual. É também importante. Mas há outras áreas também da vida que precisam ser santificadas, amém? E a gente tem que ser vigilante em tudo isso. Aquela questão das vezes a gente ser impaciente, intolerante, arrogante, orgulhoso, achando que a gente é o bom, que a gente pode tudo, que eu consegui porque eu sou capaz, porque eu sou bom. Tudo é Deus que dá, não é, irmãos? Nos capacita. Então precisamos abrir o leque nessa questão de santificação. Santificação não é só evitar a prostituição, o adultério, a traição conjugal. Santificação não é só isso. Santificação é um leque bem maior, conforme eu abordei aqui. Amém? Número 3, a santificação perfeita ou final. Neste mundo, teremos de lidar sempre com conflitos que podem nos levar ao pecado, mas quando formos glorificados, quando nosso corpo for transformado, quando estivermos para sempre com o Senhor, não nos preocuparemos mais com os desafios com que passamos neste mundo, a fim de não pecar. Não pecaremos mais, nem estaremos sujeitos à morte, e estaremos no estado da santificação perfeita com Deus. Então, quando acontecer, né, estivermos glorificados, né, estivermos já na presença de Deus, então a santificação será perfeita, a obra será completada, né, em nossas vidas. Hoje ainda estamos a carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne, como disse Paulo, para que porventura não façais de acordo com o vosso querer, mas fazer de acordo com a vontade de Deus. Amém? Pense, o que nos cabe no processo de santificação? Ponto importante. No processo de santificação temos que orar
A oração santifica. Ler a palavra de Deus, que também santifica. Jejuar, ter um propósito de jejum e desejar viver de modo separado para Deus. Amém? Santificação. Palavra derivada do latim sanctus, do verbo hebraico kadash, ser separado, consagrado, do substantivo grego hagiasmos, consagração, purificação, santificação, do verbo santificar, separar das coisas profanas ou consagrar. No hebraico, kadosh é santo. A santificação precisa ser distinguida da justificação. Na justificação, Deus atribui ao crente, quando recebe a Cristo, a própria justiça de Cristo. Essa justiça que foi feita lá na cruz, lembra? Pagou no nosso lugar a culpa do nosso pecado. E a partir de então, Deus vê esta pessoa como se ela tivesse morrido, sido sepultada e ressuscitou em novidade de vida em Cristo. É uma mudança que ocorre de uma vez por todas na condição legal ou judicial da pessoa diante de Deus. Quer dizer, a justificação, Deus declara a pessoa inocente. Mas ela é culpada, mas ela aceitou Jesus, então a culpa que Jesus pagou é a culpa dela, então ela é inocente. A santificação, em contraste, é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado, momento a momento. Na santificação ocorre uma cura substancial da separação que havia ocorrido entre Deus e o homem, entre o homem e os seus companheiros, entre o homem e si mesmo e entre o homem e a natureza. Sobre a santificação, irmãos, eu gostaria de fazer 2 comentários. Irmãos, às vezes esses comentários, eles prolongam a aula. Às vezes você vê lá o vídeo de 1 hora, mas é importante a gente trazer esse conteúdo para os irmãos. Então, o irmão, se estiver gostando da aula, deixa no comentário que o irmão está gostando da aula e desses enriquecimentos que a gente traz. Porque eu acho que isso traz um crescimento espiritual para as nossas vidas. Bom, a primeira consideração sobre a justificação que eu gostaria de dizer é um fato histórico muito interessante. Eu já ouvi dizer, porque os irmãos sabem o que é cicuta, né? É um veneno líquido. Até Sócrates, né? O filósofo Sócrates foi condenado até injustamente, dizendo que ele estava pervertendo os jovens, e não era, o contexto era outro, e ele foi condenado e tomou cicuta. Mas havia naquela época dos gregos, por exemplo, vamos supor que tivesse tido uma condenação de 10 pessoas. Essas pessoas, elas iam morrer bebendo cicuta, bebendo veneno. Olha que interessante. Então tinha uma fila de 10 pessoas. Então era dado uma taça com aquele veneno. O primeiro da fila tomava o gole dele, né, o gole venenoso dele, e passava por de trás. O de trás tomava o gole venenoso dele e passava por de trás. E aí eles iam caindo lá e iam morrendo. Segundo esse fato histórico, né, que assim eu tive o conhecimento, se aquele que estivesse ali, se ele bebesse a taça toda, todos os outros de trás não morreriam, porque ele estaria tomando a condenação de todos os outros. Então aquele que estava na frente, aquele que tivesse tomando, se faltasse 3, se aquele tomasse tudo, os outros 3 de trás ficariam inocentados, eles não morreriam, eles não teriam que tomar cicuta, porque aquele tomou a condenação deles. Olha que interessante. Então ali ele libertava os outros, né? Se fosse o primeiro, então, tivesse 10 condenados. Se fosse o primeiro que tomasse tudo, ele ia libertar os outros 9, né? Talvez se tivesse alguém ali, filho dele, né, alguma coisa assim, ele tomaria para poder salvar o filho. Mas isso é uma informação histórica que eu acho interessante.
E Deus fez mais ou menos isso. Deus fez mais ou menos isso não, Deus fez exatamente isso. Só que Jesus não tomou um copo inteiro de cicuta. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, derramou seu sangue ali para perdoar os nossos pecados. E a outra ilustração que eu queria trazer para os irmãos entenderem a justificação, é a respeito da padaria. Vamos supor que você esteja devendo R$500 na padaria. Aí o sozé da padaria está lá com os R$500, chega aqui e mostra para você, ó, a conta está aqui. A conta dele está aqui. Quanto que é, sozé? R$500, eu paguei a sua conta. Ah, sozé, me dá aqui a caderneta dele. Aí, ou dela, né? Quem estiver me ouvindo. Aí eu pego a sua caderneta e falo, bom, agora eu paguei o sozé, a conta dele agora está comigo. Aí eu chego e falo, ó, olha, eu paguei a padaria lá para você não está devendo sozé não. Ah, mas eu estou devendo você, tá. Só que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou rasgar a sua dívida. Você não deve o sozé e eu rasguei a dívida, você não me deve. Você está sem dívida agora. Foi isso que Jesus fez quando Paulo disse que Jesus ele rasgou a cédula que era contra nós. Naquela época, o prisioneiro ele tinha uma cédula, uma ficha mostrando a culpa que ele tinha feito, o crime dele, a sentença dele. E aquela cédula, ele era a cédula da culpa dele, que provava, olha, você cometeu esse crime, vai ter que ficar preso 5 anos. Ele estava lá, registrado. Espiritualmente, Jesus fez isso. Olha, a sua culpa pelo seu pecado, isso aqui que te condena diante do meu Pai. Mas eu paguei a tua culpa do teu pecado lá na cruz. E eu rasgo e digo para você, eu tenho perdão para você. Agora, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Ele proveu para nós essa paz, porque o pecado nos faz inimigos de Deus, mas em Jesus nós temos paz, porque em Jesus Deus ele estava reconciliando consigo o mundo que era separado de Deus por causa do pecado. Jesus estava reconciliando consigo o mundo aqui é a humanidade, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado da humanidade, e agora, já que ele tirou o pecado da humanidade, não há mais separação entre o homem e Deus, em Jesus, Deus reconciliou consigo o mundo. Então a justificação é isso. É como aquela padaria que eu vou lá, pago a sua conta, rasgo a sua conta, o sozé da padaria está feliz porque recebeu o pagamento, e eu pego, rasgo a conta e falo, você não está mais me devendo, eu perdoo a tua dívida. Foi isso que Jesus fez conosco. Então isso é a justificação. Lembra dessa ilustração da padaria, que você vai lembrar o que é justificação. E lembra desse copo de cicuta, que é aquele que bebia o veneno todo, todos aqueles que estavam atrás dele estariam inocentados, estariam libertos, porque ele bebeu a condenação dos outros. Jesus sofreu a nossa condenação na cruz. Então lembra do copo de cicuta e lembra da padaria, quando você ler justificação, e aí está escrito assim, inocente. Deus decreta, você é inocente, porque a tua culpa, o meu filho pagou na cruz por você. Não, mas eu não quero saber de Jesus não quero saber de Jesus não. Então você rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus. Então, se você rejeita Jesus, você rejeita o perdão de Deus. Se você rejeita o perdão de Deus, a culpa
do teu pecado está sobre você, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e não só a morte física, porque por ela todos nós vamos passar, a não ser aqueles que forem arrebatados, mas o restante, comumente falando, todos nós vamos passar pela morte física, mas a morte espiritual é a condenação eterna, e é dessa morte que Jesus veio nos livrar. Eu entrei nesse assunto porque nós falamos aqui, o subsídio aqui da lição, ó, do professor aqui, a revista do professor, está abordando sobre a santificação e sobre a justificação. Por isso que eu entrei nesse assunto, explicando o que é a justificação, amém? E tem 3, a santidade na prática. 3.1, a santidade na vida diária. Diante da realidade de que servimos a um Deus santo e o representamos nesta terra, é preciso que externemos a santidade em que o Espírito Santo nos ajuda a crescer. Portanto, como filhos de Deus, devemos ser presentes onde Ele nos enviar e ali refletir a sua glória. O desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca. Afinal, somos o sal e a luz da terra. Podemos manifestar a santidade em nossa vida cotidiana, principalmente no ambiente acadêmico e profissional. Saiba que se Deus permitiu você estudar ou trabalhar, é seu dever glorificar a Ele com seu testemunho, com seu intelecto e trabalho. Seja um aluno, uma aluna aplicado, aplicada e um profissional excelente. É possível também manifestar a santidade em nossa família, em nosso lar. Se ignoramos nossos entes queridos, contemplando somente as limitações que ele tem, deixamos de santificar a Deus dentro de casa, de honrar os pais e de ser posteriormente referência para os nossos filhos. Devemos experimentar a santidade em todas as áreas da nossa vida e, inclusive, no namoro. Se eu entendo que meu corpo é o templo do Espírito Santo, não posso conviver com a ideia de meu corpo, minhas regras, pois isto desagrada ao Senhor. O namoro é um tempo de conhecimento, não da prática sexual entre um homem e uma mulher, para que se casem depois com a bênção de Deus. Lembre-se de que a santidade de Deus em nós deve ser vista em nossas ações. Isso significa a nossa forma de vestir, de falar, de trabalhar e conviver com outras pessoas. Santos de Deus não se portam de forma vergonhosa no trabalho ou no ambiente, de estudos ou familiar. Aquilo que eu falei, né? Fofoca, falando mal dos outros, querendo prejudicar o colega de trabalho, o colega de escola. Pessoas santas têm uma linguagem que inspira os ouvintes a pensar nas coisas de Deus. Paulo disse a Tito, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não tenha nada que dizer ao nosso respeito. Quem é guiado pelo Espírito não se envolve em negócios reprováveis, dando golpe, traindo, e se mantém fiel em qualquer ambiente, mesmo que ninguém esteja olhando, pois esses são traços do caráter de quem vai para o céu. A santidade é percebida na fidelidade entre os cônjuges e na nossa forma de lidar com o dinheiro. Como se percebe, a santificação é vista pelas pessoas que nos cercam, e Deus assim planejou para que vissem a glória dele em nossa vida. Santificação abrange todas as áreas de nossas vidas, né? Tudo que diz respeito à nossa vida. Número 2, somos santificados pela palavra, um dos instrumentos da santificação. O Senhor Jesus sabia da importância da santificação e também do preço que se paga para que o crente tenha uma vida de santidade. Por isso ele orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo fácil de gravar, João 17:17. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos mostra que o tempo dedicado à leitura tem uma enorme influência na nossa vida espiritual, especificamente para a santidade.
À medida que nos dedicamos à leitura, à meditação e ao estudo da palavra, entendemos melhor o caminho de Deus para a nossa santificação. Salmos 119, versículo 11. Quando a palavra ocupa espaço em nossa mente, temos menos tempo para focar nas coisas deste mundo. Ocupar nossa mente com a palavra de Deus, né, irmãos? Com louvores. Número 3. A santidade nos conduz para o céu. Há quem veja a santidade como uma condição moral que serve somente para nos atrapalhar de ter uma vida de prazeres e realizações mundanas. Mas se pensarmos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos lembraremos de que existe em nós uma consciência que nos diz o que fazemos de certo ou errado, e com esse juízo um sentimento de alegria ou culpa, com a sensação de que chegaremos em algum lugar. Se cremos na vida eterna, devemos também crer que um dia estaremos diante de Deus para ouvir. Bem-estar, servo bom e fiel. Estaremos diante de Deus para ouvir Deus falando conosco. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Precisamos nos acostumar com a santidade como um elemento que nos levará para a glória e sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante, né, irmãos, que está escrito assim: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus vai me colocar sobre o muito. Mas Jesus também disse: a quem muito for dado, muito será exigido. Então, uma coisa nós precisamos ter certeza, nós devemos receber esse muito. Mas eu vou ser muito exigido. Mas não tem problema. Se Deus está te dando muito, em dons, em ministério, em desempenho na obra, as coisas que você faz na obra, se Deus está te dando muito, Ele também vai te capacitar. É interessante essa passagem dos talentos que diz assim, que aquele Senhor, Ele deu os talentos para os seus servos segundo a capacidade de cada um. Deus não vai dar um talento para mim que eu não tenho capacidade. Eu costumo brincar com os irmãos assim: ré para mim é andar para trás e dó para mim é pena. Negócio de instrumento, não sei nada, irmãos. Música, instrumento, eu não sei nada. Tira o louvor em sol maior. Sol para mim está brilhando no céu, entendeu? Então quer dizer, não é o meu chamado. Não é o meu chamado tocar instrumento. Talvez se eu fizesse teimosia e tentasse aprender algum, né? Mas não é o meu chamado. Não foi para isso que Deus me chamou. Então, Deus não vai me dar esse talento. Às vezes eu puxo o hino na igreja, a igreja vai junto, me ajuda, os instrumentistas vão junto, abençoados lá, acompanha e tem misericórdia de mim, porque às vezes eu atropelo o hino, né? Canto mais rápido do que a nota musical pede, mas a gente vai ali procurando servir a Deus, louvando com um hino, alguma coisa assim, mas eu não tenho esse chamado de instrumento, de tocar instrumento, de louvor, de música, mas nada me impede de chamar a igreja para cantar um hino de adoração e vai todo mundo louvando a Deus junto. Mas é aquela questão, aquilo que Deus te deu, você tem que administrar. Aquilo que Deus me deu, eu tenho que administrar, porque Deus vai me requerer isso. E o talento que Deus te deu é segundo a tua capacidade. Se você tem chamado com música, se você tem chamado com instrumento, busca se aprimorar no louvor. Se você gosta de ser professor de escola dominical, estuda a Bíblia, se capacita na Bíblia, procura fazer uma faculdade de teologia, um seminário, procura aprofundar, aprender, tudo dentro das suas possibilidades, mas claro, procura sempre aprender, para que a gente possa cumprir o nosso chamado, né? Paulo disse para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista.
Então, às vezes, o seu chamado é evangelista, é evangelismo, você entende de evangelismo, a tua visão é evangelismo, é obra missionária. Então, você vai ali, desenvolve o seu talento nessa área, amém? A quem muito for dado, muito será exigido, mas Deus dá o talento segundo a sua capacidade de desenvolver esse talento. Então, a gente não tem que ter medo. Se Deus nos der muito, vamos retribuir muito ao Senhor, porque mais Ele fez lá na cruz do Calvário por nós. Amém? Pense, por que a temática da santificação é tão importante para o crente? Ponto importante. A santificação é importante porque sem ela ninguém verá a Deus. Conclusão: viver em santidade é um desafio constante para todo aquele que já nasceu de novo. Mas é um desafio pelo qual não passamos sozinhos. Deus nos proporciona o seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade, sempre nos trazendo através da sua palavra os caminhos a trilhar para agradar a Ele. E se Deus nos ordena viver uma vida de santidade, é possível vivê-la. Ele jamais nos ordenaria fazer algo que não pudéssemos fazer. É aquele comentário que eu fiz recentemente, né, em algumas lições anteriores. São os atributos comunicáveis de Deus e os atributos não comunicáveis. Os atributos não comunicáveis de Deus são os atributos que Deus ele não compartilhou com o homem. Onipotência, onipresença, onisciência. Essas coisas Deus ele não compartilhou com o homem. São atributos não comunicáveis. Mas tem os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que Deus compartilhou com o homem. E a santidade é um deles. Sede santo, porque eu sou santo. O amor também, amai-vos uns aos outros. Misericórdia também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, há alguns atributos que Deus ele compartilhou com o homem. A justiça. Nós também podemos fazer a justiça, fazer o que é reto, o que é justo. Então, por quê? Porque isso foi um atributo, uma qualidade que Deus ele compartilhou com o homem. São os atributos comunicáveis: santidade, misericórdia, amor, justiça, dentre outros. E os não comunicáveis ele não compartilhou conosco. A eternidade, né, que ele sempre existiu, sempre foi Deus. A onipotência, a onisciência, a onipresença. Então é interessante esses atributos comunicáveis e os não comunicáveis de Deus. E a santidade é um atributo comunicável. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos como viver nesse padrão de santificação que agrada a Deus. Amém? Hora da revisão, 5 perguntinhas e respostas. A primeira: qual o primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade? O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade é porque Deus é santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Número 2, como é descrita a santidade divina? Diferente do que o mundo pensa, a santidade divina é descrita como algo lindo e admirável. Número 3, somente por qual ação conseguimos praticar a santidade? Somente pela ação do Santo Espírito conseguimos praticar a santidade em nossas vidas. É um instrumento da santificação, né? Por meio da santificação, o Espírito Santo ele atua por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo ele atua por meio da oração, né? E na oração a gente clama pelo sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. Então, quem é o regente desse processo de santificação? É o Espírito Santo. Número 4. Quais os 3 aspectos distintos da santificação? A santificação posicional, quando nos convertemos, Deus nos faz filhos. A santificação progressiva, que é aquela que a gente vai crescendo na fé, vai tendo experiência com Deus, vai crescendo e vai amadurecendo, né? E vai fortalecendo o homem espiritual. E a gente vai tendo uma santificação progressiva, vai conhecendo mais a palavra de Deus, vai sabendo mais o que é certo, o que é errado, e aí a gente vai tendo essa santificação progressiva. E a perfeita, que é quando nós estivermos na glória, amém? Com o corpo glorificado,
teremos o corpo assim como o corpo de Jesus. Número 5, como podemos manifestar a santidade no ambiente acadêmico sendo um aluno aplicado, né? Uma aluna aplicada. E no trabalho, sendo um profissional aplicado, correto, fazendo as coisas com integridade, sendo honesto no trabalho, correto, cumprindo o que tem que ser cumprido e uma linguagem sadia e irrepreensível. E tudo isso que a palavra de Deus nos ensina e o Espírito Santo nos capacita para sermos. Amém, irmãos? Graças a Deus terminamos a lição, 55 minutos, né? 5 minutos a mais do que uma aula normal, que seria de 50 minutos, mas eu creio que se precisar ser o vídeo mais longo, será, porque nós não podemos abrir mão dessa riqueza de conteúdo que Deus nos dá e daquilo que Deus nos faz lembrar na hora da lição. Muitas coisas que eu falei aqui, eu nem pensei na hora da lição, mas na hora que está ministrando aqui, o Espírito Santo vai dando, vai nos dando alimento, amém? Para que a gente possa crescer mais no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe essa lição com irmãos e amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus e também com aqueles que estão estudando esta revista na escola dominical. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.